Você já parou para pensar que os momentos mais duros da sua vida talvez tenham sido também os mais importantes? É estranho a gente admitir isso, mas a verdade é que a gente não muda de verdade quando a gente está confortável. A gente muda quando a gente é obrigado a encarar a realidade. E é exatamente por isso que as crises, por mais dolorosas que sejam, elas também são portas para a nossa evolução pessoal. Se você já passou ou está passando agora por um período difícil, eu te convido a ficar nesse vídeo. E antes da gente começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Eu sempre trago conteúdos que vão direto ao ponto, sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e reflexões profundas para você também transformar sua vida de dentro para fora, como eu estou fazendo. E hoje eu quero falar sobre algo que quase ninguém gosta de enfrentar, mas que todo mundo passa: as crises. Elas chegam sem pedir licença, elas desestabilizam tudo que a gente conhece e colocam em xeque a nossa identidade, as nossas escolhas e até o nosso futuro. E por mais que doa, é justamente nesses períodos que você encontra as maiores oportunidades de crescimento. Uma crise, ela não é só um problema ou uma dificuldade, ela é um ponto de ruptura, um momento em que o jeito que você vinha vivendo não funcionava mais. Pode ser uma perda, uma decepção, um fracasso, uma mudança inesperada ou até mesmo um vazio interno que você não consegue explicar. A crise, ela não só é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você quando o que estava funcionando deixa de funcionar. Quando uma crise chega, você percebe que não dá mais para seguir como antes. E é justamente aí que começa o processo de transformação. O primeiro contato com uma crise é sempre muito doloroso. Você sente medo, insegurança, confusão. Você se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes você não vai encontrar respostas, você não encontra respostas. Essa sensação de perda de controle é o que mais assusta. Porque a verdade é que a gente gosta de lidar com incertezas, a gente quer segurança, estabilidade, mas a crise, ela mostra de forma bem direta e dura que a vida não é só feita de certezas. Eu me lembro de uma fase em que parecia que tudo estava contra mim. Os meus planos simplesmente não davam certo. Aquilo que eu acreditava ser estável desmoronou de uma hora para outra. Eu me sentia perdida, sem direção, eu acordava sem energia, sem motivação e com uma sensação de que nada fazia sentido. Eu me perguntava o tempo todo: será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu não sou capaz o suficiente? Só que eu percebi que essa autocrítica só me afundava mais. Foi um período difícil em que eu precisei encarar medos que eu nunca tinha encarado antes. Mas olhando agora, eu percebo que foi exatamente naquele momento de dor que eu me obriguei a olhar para mim de verdade. Foi quando eu comecei a questionar as minhas escolhas, os meus padrões e até as pessoas com quem eu estava andando. Eu precisei reaprender a confiar em mim. E apesar de na época parecer o fim, porque sempre parece, na verdade foi o começo de uma nova versão da minha vida. É muito fácil parecer forte quando tudo tá bem. É muito fácil ser paciente, resiliente e equilibrado quando nada te pressiona. Mas quem você realmente é aparece nos momentos em que você não tem saída fácil. As crises tiram a máscara. Elas mostram a sua força real, a sua capacidade de resistir e também mostra os pontos em que você ainda precisa crescer. Elas expõem o que estava escondido e isso pode ser muito desconfortável e vai ser, mas também vai te deixar muito livre. Um dos maiores aprendizados que uma crise traz é o de soltar. Grande parte do sofrimento vem da tentativa de segurar aquilo que já não serve mais. Pode ser um relacionamento, um trabalho, um estilo de vida, uma identidade que você construiu. E quando a vida ela arranca isso de você, a dor é imensa.
Mas aos poucos você percebe que o soltar abre espaço e que o vazio, por mais doloroso que seja, é também um convite para você recomeçar. Nenhuma crise acontece à toa. Toda dor carrega, sim, um processo de transformação silenciosa. Às vezes você não percebe na hora, mas lá na frente entende que aquele período mudou completamente a forma como você enxerga a vida. A crise ensina resiliência, humildade, paciência. Ela mostra limites que você não respeitava e revela forças que você nem sabia que tinha. Ela reorganiza as suas prioridades, faz você enxergar o que realmente importa. Passar por uma crise não significa automaticamente você crescer. O crescimento, ele depende do que você faz com aquilo. Depois de um período difícil, você tem duas opções. Ou você repete os mesmos padrões de antes, ou você usa aquela experiência como base para você escolher diferente. E essa escolha é o que separa as pessoas que evoluem daqueles que permanecem presas no mesmo ciclo. E essa é a parte mais poderosa, você perceber que você sempre pode recomeçar. Muita gente acha que deveria estar bem o tempo todo, mas a verdade é que sentir dor faz parte deste processo. Ninguém evolui ignorando ou fugindo da própria dor. O sofrimento só se prolonga quando você tenta negar o que você está vivendo. Aceitar não é você gostar da sua situação. Aceitar é reconhecer que ela existe e que tem algo a ensinar. É a partir dessa aceitação que você consegue, de fato, transformar a dor em aprendizado. Toda vez que você atravessa uma crise, você não sai igual. Você pode até achar que voltou para o mesmo lugar, mas algo sempre muda. Você se torna mais consciente, ou mais seletivo, ou mais maduro. E isso reflete em todas as áreas da sua vida. Se você olhar para trás, você vai perceber que as maiores mudanças da sua vida não vieram de momentos fáceis, vieram das crises que pareciam insuportáveis. Isso mostra que, por mais doloroso que seja, a crise também é uma porta aberta para a evolução. Foi como eu falei no começo do vídeo. As crises não são castigos, nem sinais de que você está no caminho errado. Elas são convites para você se tornar uma versão mais verdadeira de você mesmo. Pode resistir, pode fugir, ou você pode atravessar com coragem. E é nessa travessia que acontece a evolução. Se hoje você está no meio de uma crise, respira fundo, não se cobre por estar mal, não tente acelerar esse processo. Pergunta a si mesmo, o que eu posso aprender com isso? O que essa situação está tentando me mostrar? Essa pergunta, por si só, já pode mudar a forma como que você encara tudo que você está vivendo no momento. E agora eu quero ouvir de vocês. Qual foi a crise que mais marcou até hoje? E o que ela mudou na sua vida? Compartilhe aqui nos comentários. A sua história pode ajudar outras pessoas, pode inspirar outras pessoas que estão passando por algo parecido agora. E como sempre, eu te vejo no próximo vídeo.